Boa noite, a paz. Hoje vamos estar falando desse tema maravilhoso, o tema de Abraão e sua família, amém? Amém. Abre a sua Bíblia, por gentileza, no nome do Senhor Jesus Cristo, você que pode nos acompanhar juntinho nesta fé. Eu gostaria que você abrisse, vamos falar outras passagens, mas para início vai ser esse mesmo, amém? Amém. Deixa eu ver aqui, Hebreus. Acho que é Hebreus 11. Deixa eu ver se é isso mesmo, tá? Deixa eu ver se é isso mesmo. Nós temos que ter uma fé alicerçada na palavra. Nós não podemos, de maneira alguma, vacilar com a nossa vida espiritual e de cuidar da nossa família, amém, pessoal? E Amém. tem pessoas que ela não dá muita importância. Hebreus 11, do versículo 8 ao 11. Do versículo 8 ao 11. Capítulo 11 de Hebreus, por favor. Amém. Já abriram? Amém. Amém. Então vamos lá. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. Abaixa a sua cabeça. Vamos fazer uma oração para nós entendermos o que Deus quer falar com a gente através da palavra dele, em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, pedimos que o Senhor venha falar, meu Pai. Através do meu Senhor Jesus, desta tua serva, que a tua palavra já é abençoada. Eu peço que o Senhor venha, meu Deus, agir. Prepara o nosso coração, o coração do teu povo. Essa pessoa que está angustiada, passando por um momento difícil no lar. Meu Pai, a sua presença é bem-vinda neste lugar. A sua presença, meu Pai, é o que nós necessitamos. Dar sabedoria, entendimento. Fala com cada um de nós. Nos ensina a ser serva, servo. Nos ensina, meu Pai. Esse pai também, Abraão, que o Senhor deixou como exemplo para cada um de nós. De nós venha, meu Pai, ser alicerçado através desse poder da fé. Faça a tua obra, meu Pai. Repete assim, Jesus. Jesus. Abre o meu entendimento. Abre o meu entendimento. Fale comigo. Fale comigo. Através Através da sua palavra. da sua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos ler do versículo 8, por gentileza. Amém. 11, 8. Quem já achou, diga amém. Amém. Vamos lá. Pela fé de quem? Abraão. Aí já de cara você já vê que ele tinha. Fé. Então, se você tá nessa noite que tava meio barro, meio tijolo, meio desanimado, meio jururu, não, deixa isso pra lá. Vamos viver pela Fé. fé. Em nome de Jesus, chamar a atenção, que chama a atenção de Deus é a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, ele obedeceu e indo para um lugar que habitava de receber por herança, e saiu sem saber o quê? Para onde ele ia. Para onde ele ia. Tá vendo? Olha, o que chamava a atenção de Abraão, né? Eu acredito em termos de Deus, não era só a fé dele não, pessoal. Posso ser sincera? A obediência. Tu vai para um lugar onde tu não sabe onde vai chegar lá? Tu vai para um destino sem saber o que vai fazer? Mas Abraão fez isso. E ele, a única coisa que ele deixou ir com ele, que foi um parente, que foi quem? Ló. Imagina, ele foi depois, ele agiu com a sabedoria, ele pediu Ló para escolher.
entre as campinas e entre o quê? Os desertos. Ele, dando um dia esperto, o que ele escolheu? As campinas. As campinas. Mas não sabia ele que Deus já tinha um propósito grande na vida de Abraão. Talvez você está aqui, sua família está num deserto terrível espiritual. Talvez você está aqui, a sua casa não está organizada em termos de família, em termos de união, em termos de harmonia, ali ainda tem vários complexos, várias batalhas, mas existe o processo. E Abraão deixou um exemplo de fé para nós colocar em quê? Em prática. E aqui nós paramos aonde? Agora 9. 9. E pela fé habitou na terra Da promessa. da Nessa. Tu tem uma promessa. Deus tem uma promessa para cada um de nós. Mas muitas das vezes nós não estamos conectados com Ele, fica espécie com o pensamento em outras coisas e termina deixando vir a dúvida. O que tem parado homens e mulheres na igreja é a dúvida, é o medo, é a insegurança. Será que este homem muda? Será que minha mãe muda? Será que essa esposa muda? Jesus tem uma promessa para a tua vida. Aí diz assim, ó, olha só. Ainda no 9, ó. Habitou em terra uma promessa. Como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaac, mas quem? Jacó. O herdeiros com ele e da mesma o quê? Promessa. Tá vendo? Quem tem a direção de Deus anda com quem é herdeiro. Anda com quem tem promessa. Anda quem tá o quê? Conectado. Quem tá vencendo e quem já venceu. Não anda com qualquer um, não. Pelo amor de Deus. Vigia. Amém? Amém. Aí diz assim, ó. No 10. Porque esperava a cidade que tinha fundamentos, Isso. a qual hoje artifícios, construtor é Deus. Quem é teu construtor? Por que falou aqui de construtor, hein, gente? Sabe por quê? Nós temos que ser o alicerce da nossa família. Nosso Deus é o construtor, ele que dá a condição de vir as matérias-primas, as respostas financeiras, a resposta do pão de cada dia. Mas quem tem que cavar, quem tem que furar, quem tem que fazer, quem? Somos nós. Esse é o problema. Muita gente só quer resposta, mas ela não quer o quê? Sacrificar. Ela não quer vir para a reunião da família e tá sofrendo. Quem tá entendendo? Aí vamos lá agora onde? No 11, né? Sim. Diz assim, ó. E pela fé também, mas quem? A mesma Sara que recebeu virtude de conceber dela uma luz, já foram da idade, ela já era de idade, Sim. de idosa, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Quem prometeu Sara um filho? Ele te dá o que os teus olhos não enxergam. Deus não vê as condições. O que chama a atenção do nosso Deus é a fé, sim, mas é a obediência. É as dois pilares que vocês... Semana passada falamos de 5. Foi ou não foi? Quem viu o vídeo foi muito forte, viu? Teve coisa ali que nós aprendemos na hora. Foi fantástico, foi bênção. E hoje é 2. É fé e obediência. Vamos lá, falamos de Sara aqui, né? Deus tinha dado uma promessa para ela ter um filho. Aí vamos agora na onde? 12. No 12. 12? Falamos da idade dela. Vai. 12. E pelo qual também de um, e ele já o que? Amortecido, descenderam tantos em uma multidão
como a estrela do céu, como a areia imutável. Esta é a praia do mar. Isso aqui foi uma promessa também. Você vê, dá para você contar quantas areias ali, os grãozinhos na areia do mar? Dá para você contar? Não. Mas Deus manda você olhar, pensa aí numa praia. Quem já foi em praia, pelo amor de Deus? Ah, dá para você contar? Dá para você olhar para o céu e contar quantas estrelas tem no céu? E por que essa incredulidade de resposta que você tem que Deus pode fazer na tua vida? Isso aqui é uma promessa que ele fez. Aí vamos lá. Diz assim, ó. 13, para terminar aqui, vamos para outra passagem. Para abrir a visão de vocês, aqui está falando de fé de Abraão. Já envolveu a esposa, é ou não é? Sim. Olha aí, quanto estamos falando de Abraão e sua família. Amém? Amém. Aí vamos lá no 13. Todos estes morreram onde? Na fé. Na fé. Sem terem recebido o quê? As promessas. Mas, vendo de longe, crendo-lhe E e o abraçando, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Amém? Amém. Quem é filho não é estrangeiro. Quem é filho tem promessa. Se você tem um pai, você sabe que você é herdeiro daquilo que o deixa. Amém? Agora, quem não é, fica sem bens e sem resposta, sem direção. Você que tem que saber se você é filho ou se você é bastardo. Amém? Amém. Quem está entendendo? Estou falando explicado para vocês não ficar confuso. Todo mundo ligadinho aqui. Amém. Vamos lá. Eita, esse estudo é muito forte. Vamos estar falando melhor ao respeito disso. Mas para isso eu tenho que falar sobre um pouco sobre Abraão, amém? Amém. Quem foi Abraão? Ele é conhecido como o pai da fé. Na sua jornada, ele compartilhava isso, porque ele tinha uma obediência extrema, grandiosa em Deus. E isso ele compartilhou com Sara, sua esposa, que desempenhou um papel exclusivo e crucial de quê? De ser a mãe de um filho dele. De um dos filhos, né? Então, aí diz assim, através da vida desse casal, aprendemos que temos que ter obediência. Vamos lá. Obediência, Obediência. fé Fé. e esperar. E esperar. Tu tá pronto para isso? Vamos de novo? Obediência, Obediência. fé Fé. e esperar. E esperar. Ele esperou. Abraão esperou, Sara esperou e tu não quer esperar? Ah, não. E quanto tempo foi a espera? Quem sabe? O de Abraão? É, Para ter um filho ou... isso, para ter um filho. Ah, Ela tinha quase 90 e ele, Ele tinha 100 e alguma coisa, 100 anos. 100 anos. Exatamente. Olha, ele foi chamado por Deus e ele obedeceu. Vamos lá em Gênesis para saber essa obediência de Abraão mesmo? Gênesis 12, do 1 ao 3. Gênesis, logo no início da Bíblia, 12. Tem um focadinho aqui. Ô, glória. Peraí. Vamos no versículo 1, tá? Amém. Quem pode ler com a voz bem alta? Tiago, tem como ler para mim, fazendo um favor? Gênesis 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. 2. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti
serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Amém. Amém. Vamos lá. Que aqui está deixando bem explicado que ele obedeceu uma direção de quem? De Deus. Será que nós temos obedecido? Hum. Será que nós não temos deixado a desejar? Na hora de esperar, a gente quer tomar atitude errada. Na hora que Deus dá a promessa, a gente, não, quero do meu jeito. Não, eu vou tomar essa atitude aqui. Não, eu quero minha família do meu jeito, quero meu esposo do meu jeito, quero meus filhos do meu jeito. Será que você não está impedindo que Deus faz a obra completa na vida dos seus filhos? Vou fazer uma pergunta. Uma mãe pode impedir um propósito de Deus na vida dos filhos dela? Pode. Pode ou não pode? Pode. Pode? Jennifer, presta atenção. Pode ou não pode? Mas, assim, como assim? Em qual sentido? No sentido de impedir o propósito de Deus acontecer na vida do filho dela. Se a pessoa for acreditar na palavra de Deus, pode sim. Ela pode impedir o do filho dela desenvolver a fé, de ir para o Pode. altar. E eu acredito Ela com certeza. pode, mas ela não deve. Não Isso aí, deve. Ela pode, ela não deve. E se eu te falar que a maioria desse ano de 2025, muitas mães estão impedindo Deus de agir? Sim. Por quê? Primeiro porque ela é mãe, ela acha que o filho ela é dona. E não é bem assim. Segundo, porque ela acha que os filhos vai ficar sempre no convívio dela. E ela esqueceu que ela teve infância, que ela foi criança, ela foi adolescente, ela foi jovem. E ela teve que tomar as atitudes, as responsabilidades, formou família. Ela fez tudo isso, mas ela acha que o filho dela não tem que fazer. E quando isso é o natural e o sobrenatural, não, eu não levo a palavra, eu não louvo, eu não tenho chamado, eu não. Por que meus filhos têm que ir? Aí o diabo começa o quê? Pra trabalhar. A trabalhar. Quantas mães já tiraram os filhos do altar? Quantas mães já tiraram os filhos do propósito de Deus? Isso não é só mãe não, tem pai também, tá? Não todos, eu não estou dizendo que nem todos, estou dizendo que pode sim. Então nós que é mãe que serve Cristo, nós temos que falar, Senhor, faz tudo segundo a tua vontade, Senhor. Vou falar? E tem mães também que tá ali na presença, né? Tem mães que tá ali na presença, tá? Mas não, aí nisso o filho começa, aí, assim, entra, né, também. Na presença de Deus, aí começa ali, andar. Aí, tipo assim, aí a mãe tá assim, aqui, na frente, e o filho tá lá atrás. Aí ele vai, aí passa ela. Trapaça. Aí, tipo, aí o demônio vem, coloca ali na cabeça dela, ela vai gerando, ciúmes, do filho dela. Aí, tipo, aí ela vai lá e começa no ouvido dele. Aí fica assim, o diabo no ouvido dela. E às vezes nem percebe. E ela isso. Você sabia que às vezes nem percebe? E ela lá no ouvido do filho dela, aí Ou da o filha. filho dela acaba saindo, ou da filha, Se afasta. acaba saindo, aí depois ela chega, meu Deus, por quê? Mas aí Às A vezes culpa pode ser tarde demais. É isso Enquanto aí. Deus tá dando oportunidade à vida, aproveita. Não, Deus, faz uma oração. Eu não quero impedir, Senhor, o crescimento do meu filho. Por exemplo, eu tenho meus filhos, mas o que mora comigo é o Ismael. Se ele falasse para mim, mãe, Deus falou comigo que eu vou pro altar. Olha, que alegria. Ou ele dizer, mãe, eu não vou estar congregando na igreja da senhora, mas Deus falou para mim, fez que nem Abraão, me mostrou uma direção. E lá muitos jovens vão precisar de mim. Amém, meu filho.
O mesmo Deus que está aqui está lá. Vá com Jesus. Faça a obra. Faça a vontade de Jesus. Se é Ele está te chamando, é Ele, você tem certeza que é Ele. Você sabe que aquele líder lá tem testemunho de bom casamento, tem caráter, vive no altar. Vá, meu filho. Que Deus te abençoe. Mas tem mãe que não pensa assim. E às vezes é cristão, tá? É da igreja. Não, tem que ficar na minha igreja. Não, é outra igreja não. Tem que ser comigo, sentar comigo, assistir culto comigo. E hoje o filho muitas das vezes não tá nem com ela, nem com Jesus, tá com o diabo. Tá nas comunidades, tá no vício. Porque ela tirou o filho do propósito de quem? De Deus. Isso é muito o quê? Sério. Muito sério que eu tô falando aqui. Então, quando Abraão ouviu a voz de Deus, você imagine se ele ficasse meio em dúvida. Nós não pode ter dúvida. Mas a dúvida vem para qualquer um. Você que tem que saber. A voz de Deus é certeza, te dá coragem, convicção. E a voz do inimigo? Dúvida, medo, insegurança, daí para baixo. Amém? Amém. Então aqui, falando da família de Abraão, ele tinha uma promessa de ser pai, Sara de ser mãe. Mas Deus não vê tempo, Deus não vê idade, Deus não vê cor, Deus não vê isso aqui, ó. Hã? O que é isso aqui? Dinheiro. Ninguém compra Deus. Ele quer te abençoar, Ele vai te abençoar. E pode ter certeza que esse ano vai ser de bênção para quem está com a vida no altar. E quem não está vai sentir dor. Vai gemer. Porque desacreditou na promessa dele. Não confiou nele. Teve dúvida, conversa paralela com quem não deveria. O diabo ouviu e Deus também viu. Então nós temos que ter uma fé inabalável. Para você ver. Quase deu uma atrapalhada. Se Ló continuasse andando com Abraão, ia dar o quê? Ia dar ruim. Então vocês têm que saber quem está andando do teu lado. É pedra de tropeço, ora, joelhinho no chão, fale com Deus. Deus, eu não sei de nada, mas o Senhor sabe. Se a pessoa, essa amizade, isso não é de Deus, arranca da minha vida. Mas eu quero ter relacionamento contigo, eu quero te agradar, eu quero ser cheia do Espírito Santo, eu quero dar testemunho da minha família, eu quero casar ainda esse ano, aleluia! Eu quero, meu Senhor, dar meu testemunho, e já passou, já 2, 3 anos, 6, 4, 5, 8, mas esse ano não passa sem ter uma resposta, meu Pai. Quem está entendendo? Então aqui, como vocês leu até, foi o versículo 13? 3, né? Não, Foi 12, até do o 1 3. até o 3. Até o 3, não foi? Foi. Vamos ler o 4 para vocês entenderem porque eu estou falando de Ló aqui, amém? Amém. Vamos lá, Tiago. Tirou da... Acabei fechando. Abre a boca de Deus aí, em nome de Jesus. 12 e 4, né? Isso. Assim. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. 5. Sim. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, Que é e Sara. a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. 6. E passou Abrão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. 7. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. 8.
E moveu-se dali para a montanha a banda do oriente de Betel e amou a sua tenda. Tendo Betel ao ocidente e aí ao oriente, ele ficou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Amém? Para você ver. O que está querendo dizer? Até aqui ele não tinha tido ainda o filho. Mas Deus já estava ali, ó, tirando as brechas. Deus já estava limpando. Deus já estava preparando ele para ele ter resposta. Deus já estava preparando ele para ele tomar posse da resposta. Tem pessoas que Deus vai tirar do teu caminho, vai ficar um tempo contigo, mas não vai permanecer andando contigo. Mas é porque a pessoa é ruim? Não, é um propósito de Deus. Tem pessoas que Deus vai tirar do teu caminho e vai trazer outras pessoas. Quem diria que vocês iam conhecer a gente, ia conhecer essa igreja aqui? Mas Jesus trouxe porque ele trouxe uma resposta para você. Mas o inimigo vai trabalhar para te tirar do caminho. Ele vai trabalhar para te desviar do caminho. Então você que tem que o quê? Ter uma fé sólida, uma fé na rocha, uma fé na confiança no Senhor, porque assim ele agiu. E ele foi para o deserto. Antes da promessa vem o deserto. Depois do deserto vem o quê? A abundância, vem a resposta. Então vocês precisam estar o quê? Conectado com Cristo para entender o chamado de Deus. Se eu perguntar aqui, você sabe qual é o chamado de Deus? Você vai ter que saber o esperar e tomar posse da promessa e ter o quê? Paciência. As pessoas têm sido muito impacientes. Isso é dentro da igreja, impaciente com o marido, com filhos, impaciente no trabalho, impaciente no estudo. Vocês precisam pedir ao Espírito Santo o domínio próprio. Então, para você ter esta família, que nem Abraão e sua família, tinha uma fé inabalável. Nós estamos falando aqui de Abraão e sua família. Amém? Amém. Então, quem é a Sara? É as mulheres. Quem é o Abraão representando aqui? São os homens. Mas será que nós estamos representando bem? Ou será que nós estamos, um dia estamos falando que está na fé, no outro dia estamos murmurando, no outro dia some? Gente, aprenda a ter um propósito na família. Vocês vão ver como é que a família vai andar. Por isso que eu vou estar falando da árvore. Coloque agora lá em Gênesis 16, versículo 1 até o 4. Vai lá no 16 agora. Amém. Já deu para entender um pouquinho do espírito de Abraão aqui, gente? Amém? Amém. Ou se você tiver do grãozinho do tamanho da mostarda, já vai fazer diferença. Vamos lá no 16? Vamos. Leia, Inácio, do 1 até o 4. Gênesis 16, 1. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. 2. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, minha serva, para que eu tenha filhos por meio dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Tá vendo? Aqui ela se precipitou. Ela imaginou que não ia como acontecer, não ia dar. Ela deu a opção da escrava poder se deitar com o esposo para poder ele ter um filho. Não se precipite. Não fica agindo com a emoção. Ah, eu vou lá, eu vou agir, tá demorando. Não, o meu marido tá assim, eu vou, não vou agir do meu jeito. Ah, eu vou pegar minhas roupas. Ah, eu vou sair de casa. Ah, eu vou sumir. Ah, eu vou abandonar isso aqui. Ah, eu vou mandar minha filha pra rua porque ela tá demais. Não se precipite. O que você vai fazer, esse propósito que eu vou passar da árvore hoje, a sua árvore tem que florescer. A sua casa tem que ter testemunho.
E testemunho de transformação total, começando por vocês, amém? Amém. Tem que criar raízes. Assim foi na vida de Abraão e Sara. Vamos lá? Paramos no 3, não foi? Sim. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e o deu-lhe por mulher de Abrão, seu marido, depois de 10 anos que Abrão habitaram na terra de Canaã. 4. E ele possuiu a Agar, e ela concebeu, porém, vendo que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. 5. 5. Então disse Sarai a Abrão: minha ofensa é por sua causa. Minha serva pus eu em teus braços, e vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Tá vendo? Ela deu o conselho. Ela tomou a frente de Deus. Ela permitiu tudo isso e depois quis botar a culpa em quem? Abrão. No Abrão. No marido. Às vezes não acontece isso, gente. A gente quer botar culpa em fulano, culpa no pastor, culpa na igreja, por causa dos seus fracassos. Não é assim que acontece? Hã? Sim. Ah, não, foi por causa dele. Não. Ainda mais se for um casamento. Gente, nunca é um que erra, é sempre os dois. Alguma coisa deixou a desejar. Alguma coisa deixou brechas. Alguma coisa, o casal, ele se tornou um só. Então, quando ocorre um problema, então é os dois. Tá resolvido isso? O que eu tô, tá entendendo? Ah, não, a culpa foi dele. Não, a culpa foi dela. Ela não quer trabalhar, a ele também não quer. E fica aquela botando culpa em um, culpa em outro, e não vai chegar a lugar nenhum. Aqui deixou bem claro que não ia chegar a lugar nenhum esse papo de Sara. Quem tá entendendo? Pare de botar culpa. Não, mas ele fez isso no meu passado. Ela fez isso também. O que vai chegar agora em algo de Deus é você perdoar, fazer uma nova história. E começando de hoje, o novo de Deus está chegando. Assim como o noivo está vindo, ele também tem uma promessa para a tua família, uma promessa para a tua vida. Aleluia. Então, aqui está querendo dizer que aqui tem, então, se vocês não se ligaram, o nome dela não era só Sara. E dele também não era Abraão, era o quê? Abrão. E Abrão. Tá vendo? E quando Deus te responde, presta atenção, ele muda a tua identidade. Mas como é que Deus vai mudar a minha identidade, pastor? Ah, pelo amor de Deus, para. Eu vou falar para você que ele muda. Quando eu estava indo à igreja, era só Rose. Rose pra lá, jovem Rose pra cá, Rose pra lá, Rose pra cá. E nisso Deus me deu a identidade. Aí ele foi começando a obreira Rose. Já mudou. Depois foi, cada passo que foi dando, diaconisa Rose. Missionária Rose. E agora? Pastora Rose. E tudo com grande processo, muito deserto, muitas dores, muita fé, muitas rejeições, até o dia de hoje. Mas tem vitória. Tem vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Então, da onde que a gente acha que não vai ter força, é que Deus levanta. Por isso que a obra é do Espírito Santo. A obra não é nossa, é de Cristo. Então, aqui está bem explicado que estava tudo acontecendo. Deus só estava o quê? Observando. E tu acha que ele não está observando vocês? Ele não está observando você em casa? Não está observando a sua entrega, que agora está se entregando mesmo na obra? Tá alegre de servir? Tá contente de chamar a família? Tá contente de trazer um vizinho para a igreja? Tu acha que ele não está observando? Deus fica alegre quando você ganha uma alma, quando você traz uma alma para a igreja. Quem sabia disso? É mais precioso do que uma oferta em dinheiro, em espécie. Então nós temos que ter essa visão, amém, pessoal? Amém. Agora preste só atenção em mim no que eu vou ler aqui para vocês, que eu deixei bem explicadinho aqui.
tudo que vocês leram nessas passagens, eu vou ser mais rápida aqui para terminar. Eu vou estar lendo aqui agora sobre a fidelidade que temos que ter também. Não pode ser só fé, não pode ser só obediência, não pode ser só esperar. Precisa de fidelidade. Será que nós temos sido fiel a Deus? Nas nossas palavras, no que nós prometemos. Eu vou fazer isso na obra de Deus. Eu vou dar isso. Eu vou ser um dizimista fiel. Eu vou dar uma oferta. Eu peguei um envelopinho. Será que nós temos sido fiel a Cristo? Ele está dizendo aqui, ó. Abre em Gênesis 21. 1:3. O versículo 1. Capítulo 21. Versículo do 1 ao 3. Ô, Jennifer, leia por gentileza, minha filha. 21, do 1 ao 3. Isto. Gênesis 21. Do 1 ao 3. O Senhor visitou Sara como tinha dito e cumpriu o que lhe havia prometido. 2. Sara ficou grávida e deu à luz um filho. Abrão, na sua velhice, no tempo determinou que Deus lhe havia falado. 3. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dará à luz. Abrão deu o nome de Isaque. Amém? Amém. O que quis dizer? Deus cumpriu a sua promessa na vida de Sara. Ela deu à luz o filho Isaque na sua velhice, com alegria, o cumprimento da promessa de Deus. Deus vai cumprir a promessa dele na tua vida, em nome do Senhor Jesus. E mostrou que Deus era fiel, mesmo quando tudo parecia o quê? Impossível. Impossível, porque ela já era o quê? De Idade. O que é impossível para você aos seus olhos? Mas para Deus, isso que aos seus olhos que é impossível, para Deus não é. Aí ele diz assim, ó. Aplicação, Deus é fiel para cumprir suas promessas nas nossas vidas, na nossa família. Devemos manter essa fé firme, mesmo quando as circunstâncias são desafiadoras. É ou não é? As circunstâncias não é um grande desafio? Você está vendo ali o problema constante. Ainda mais quando chega em casa. Na igreja é uma coisa, mas em casa. As pressões, as cobranças, as palavras que doem. É aí que você tem que viver pela sua fé. E a fé não tem que ser mesclada. Eu estou na fé hoje, mas aí eu vou ficar igual a fé do meu esposo. Vou ficar na fé da minha mãe. Não, viva a sua fé. Deus fala na palavra dele, tenha fé para ti mesmo. Aleluia. Aí diz assim, ó. E esse papel cabe à mulher. Você sabia que quando Deus deu uma promessa para Sara, ela riu? Aquele riso dela foi de dúvida, sabia disso? Mas Deus não levou em conta, porque Deus sabia quem era o esposo dela. E fazia toda a diferença. Por isso que diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Vocês têm que mudar isso aqui, mulheres. O problema está aos meus olhos. Eu estou vendo o meu problema. Não, esse problema está na mão de Deus. Então não é mais meu, é de Deus. Ele vai cuidar. Parece que está tudo contra. Quanto mais eu oro, as coisas estão ficando mais desafiadoras, mais difícil. Mas é aí que você tem que ser essa mulher em Provérbios 14:1. A mulher que edifica, a mulher sensata. Não seja uma mulher insensata que destrói o seu lar, que destrói seus filhos, que destrói o que vem na sua mão. Seja uma mulher prudente, seja uma mulher sábia, seja uma mulher que vive pela fé de fato, de verdade. Mulheres, você tem uma grande influência na sua família. Quem sabia disso? Você tem uma influência nos seus filhos. Se você falar, meu filho, você pode fazer isso, minha filha, você pode fazer aquilo.
brincar, mas na hora do compromisso com Cristo é prioridade. Vamos andar junto. Eu preciso da sua força também. Vamos orar junto. Vamos para a fé junto. Vamos para a igreja. Vamos para a casa de Deus juntos. Quem está entendendo? Mulheres, vocês podem influenciar o seu esposo. Eu lembro de um testemunho que hoje ele está no altar, mas ele deu trabalho para a esposa. Pensa aí no homem atribulado. Pensou? Não é pensar no teu marido, não. Pensou? Multiplica em 100 aí. Ele era tribulado até o fio do cabelo. E isso não foi ela que contou. Foi ele mesmo, na reunião de obreiros, contou pra gente. Eu dei trabalho pra minha esposa. Eu só queria de farra, só queria beber, eu só queria pagode, eu só queria... Tudo que ela fazia era me obedecer. Claro, que agradar a Deus, que não agrada ela não fazia não. Eu chegava de madrugada, mandava botar a janta pra minha galera que eu levava, 3, 4 horas da manhã. Uns petiscos, umas calabresa cortadinha com cebola. E ela cheia de sono. Mas ela ia. E ela ia servir a mim, servir os rapazes. E às vezes eu só pedia coisa difícil. E às vezes quando eu falava, eu vou final de semana. Aí já era sexta, sábado e domingo. E ela já separava. E ela ficava orando. Só que ele não sabia que ela trazia a roupa dele e apresentava a Deus. Ela já passava a roupinha dele todinho do jeito que ele queria, que ele era bem chato com roupa. E as roupas que ela apresentava a Deus, passava direitinho, bonitinho, cheirosinho, ele ia pra farra. E ela sempre esperava ele na porta para dar atenção. E ela falou, Deus, eu quero meu esposo tocado pelo Senhor. Ele não seja o esposo que eu quero que ele seja para mim, mas que venha te agradar. Se ele te agradar, vai me agradar. Eu quero meu esposo diferente. Eu quero meu esposo do meu lado. Isso não vai parar o meu amor, esfriar o meu amor para com ele. E toda vez que chegava tinha brigas. E ela passou depois, ó, silêncio e ó, água consagrada de domingo. Chegou um momento que ele não aguentou mais. Deus quebrantou ele, falou com ele. E Deus quando fala, acabou meu filho, acabou meu filho. Deus falou para ele, basta, ouve a tua esposa. E ela sempre chamava, sempre convidava ele para a igreja. Sempre estava lá na campanha pela família. Às quinta-feira ela era a primeira a estar lá. E quando ele foi quebrantado. Ele só fazia chorar. Ele chorou do culto do início até o fim. E ele foi no altar e falou que queria servir Jesus pro resto da vida dele. Que ele não queria mais saber de bebida. Ele não queria mais saber de farra. Ele não queria mais saber de droga. Ele não queria mais saber de droga. Ele não queria saber mais de nada de álcool. Ele só queria saber quem é esse Jesus que a esposa dele apresentou muito bem dentro de casa. Quem está entendendo o que eu estou falando? E quando ele desceu as águas, ela, ao mesmo tempo que ela creu em tudo que ela plantou, ela estava ali sem palavras, de ver a transformação que Deus fez no esposo. E ele começou a querer ganhar almas, ela já fazia parte do grupo, e ele começou a querer fazer também. Daqui a pouco ele se lançou, ele foi batizado no Espírito Santo, ela já era, daqui a pouco os dois estavam envolvidos na obra, cuidando das almas, e em seguida o pastor olhou para ele e falou, tu vai ser pastor. Tu vai ser pastor e ela vai ser a sua grande auxiliadora mais do que já é. Tudo que ela passou, anos de sofrimento,
valeu a pena, porque os dois passaram a servir Jesus. E até o dia de hoje estão no altar. Quando ele casou, ele estava uma bolinha. Agora ele está fininho. Ele não para, e sobe, e desce, e vai para a praça, e vai para o presídio. Ele não para. Porque ele sabe o que é um homem fiel. Ele sabe o que é um homem nas drogas. Ele sabe o que é um homem no vício da bebida. Ele sabe tudo isso aí. Mas ele também sabe que teve sempre uma esposa do lado, auxiliadora, que fez toda a diferença na vida dele e está fazendo até o dia de hoje. Então, mulheres, se desperta. Não entrega o seu casamento, não entrega a sua família na mão do diabo. Começa a mudar você aqui. E quando você muda aqui, muda a história do seu lar. Amém? Amém. Bate palma para Jesus.